Seja bem-vindo ao canal Tocha Cursos e Treinamentos. Eu sou o professor Marcos Oliveira, especialista em Educação Empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em Docência para Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo, administrador de Recursos Humanos pela Faculdade Marechal Rondon, acadêmico de Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Botucatu e, finalmente, pós-graduando em Gestão de Pessoas e a Educação Corporativa pela Faculdade Anhanguera. Tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de 3 aulas, né, com o tema Diversidade e Inclusão nas Organizações, né? Nós falávamos na última aula a respeito da inclusão de homossexuais e de negros, né, dentro do seio organizacional, né, do ambiente corporativo, né, e da necessidade de nós tratarmos esses indivíduos com respeito, né? E nós vamos dar sequência agora, né, a essa questão em relação aos negros, né? E também vamos dar entrada já, desde logo, né, na questão da inclusão social no ambiente organizacional de presos e ex-apenados, egressos, né, na verdade, do sistema prisional carcerário brasileiro, tá bom? E nós esperamos que vocês acompanhem com atenção essa segunda aula. Essa série de aula está sendo produzida com muito carinho para vocês, tá bom? Esperamos que vocês gostem, tá bom? E vamos dar apenas 3 recadinhos. Eu pedir, na verdade, três coisas para vocês. Se vocês puderem nos ajudar, nós vamos ficar muito gratos, né? Que essa é a única cobrança que nós fazemos. Você não paga nada para assistir esse vídeo. Na verdade, ele é feito já realmente com essa intenção de melhorar aí seu perfil profissional, né? Melhorar a sua capacidade dentro das organizações, né? E melhorar a sua dinâmica junto ao ser humano, ao indivíduo dentro do seio organizacional, tá bom? Então eu gostaria de pedir para vocês que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que é um canal novo ainda, mas já temos lá 23 vídeos gravados, tá? Todos com ênfase no segmento técnico-tecnológico, administrativo, tá bom? Eu acho que seria bem interessante você dar uma olhada nos outros vídeos que nós temos lá já, né? Alguma coisa também, nós demos uma pincelada também no meio jurídico também, né? Alguns vídeos ali relacionados a erro médico, né? E vídeos com ênfase na gestão administrativa. Eu acho que seria bem interessante que vocês pudessem assistir essa série de vídeos que nós já temos gravados, tá bom? Nós estamos promovendo melhorias aí no nosso canal, né? Nós acabamos de fazer um investimento aí em tecnologia, né? Iluminação, gravação de áudio em alta definição, tudo para que você possa ter aí uma boa qualidade de aprendizado, né? E isso custa dinheiro, né? E você se inscrevendo no YouTube, você vai ajudar a estar monetarizando o nosso canal, né? E isso vai ajudar um pouquinho a gente a poder investir cada vez mais no sentido de promover melhorias no nosso canal, tá bom? Então inscreva-se no nosso canal, não custa nada, rapidinho, não vai doer nada, tá? Se você gostar do vídeo, você deixe seu like, né? E também que você compartilhe com seus amigos, né? Vamos disseminar conhecimento, né? Que a educação é a base de tudo. Que você também acione o sininho de notificações, porque fazendo isso você vai ter acesso a nossos próximos vídeos que serão produzidos, tá bom? E no final que vocês deixem o seu feedback aí, seus comentários são extremamente importantes para nós, tá bom? Nós vamos começar inicialmente aí com um vídeo do programa da Fátima Bernardes, né? Onde ela trouxe ao palco um ex-presidiário que fugiu da FEBEM, esteve internado na FEBEM, fugiu de lá por mais de 130 vezes, né? E saiu de lá recuperado. Hoje ele é um dos maiores pedagogos do país, né? Ele trabalha com crianças menores infratores, né? E desenvolve alguns trabalhos de leitura de literatura infantil dentro de instituições que cuidam de crianças, né? E é extremamente conhecido já no meio da pedagogia no nosso país, né? Já é uma grande autoridade, atualmente está fazendo doutorado, né? E sem dúvida uma boa ideia você estar assistindo esse vídeo, né? E você vai ver que a pessoa pode mudar sim, se ela quiser, né? Hoje nós temos aí no país aí estatísticas que apontam que 14% apenas, infelizmente, né? 14%, nós lutamos muito para mudar esse número, né? Apenas 14% da população carcerária brasileira, que hoje remonta aí na casa dos 600 e tantos mil presos, né, em todo o país,
Apenas 14% desse número é considerado recuperável, né? Mas por quê? Porque a educação não entra dentro do presídio, entra a droga, entra a arma, entra a criminalidade, entra o estudo do crime, a faculdade do crime entra dentro do presídio. A faculdade secular não, né? Infelizmente, a educação secular não entra, né? E isso é muito complicado. Então, muitas vezes, desses 14% que são sim recuperáveis, que saem da cadeia recuperados, né? Eles podem sim ser aproveitados com muito sucesso pelas organizações, desde que feito, lógico, obviamente, né? Um processo de seleção, né? Prévio, né? Bem feito, né? Onde se investigue, apure a situação do apenado ou do ex-apenado internamente dentro do cárcere, né? Dentro da instituição penal onde ele esteve alocado ou está alocado, né? Para se verificar o seu comportamento, fazer uma análise criminológica do crime que ele cometeu e o porquê do crime que ele cometeu, né? Isso é muito importante que se frise, né? Porque muitas vezes, né? A gente costuma rotular as pessoas, né? Ah, ele é preso, ele matou fulano de tal, né? O Marcos matou fulano de tal. Mas eu convidaria vocês a meditar no seguinte pensamento, né? Se eu, Marcos, entrar na tua casa, tentar estuprar a tua esposa, tentar matar o teu filho, uma faca no pescoço, né? Se eu, Marcos, tentar matar o seu marido, né? E tentar matar a sua mãe, você ficaria assistindo de camarote ou você tentaria me matar, né? Ou melhor, vamos melhorar essa conversa. Você me mataria, você tiraria minha vida. Por quê? Porque é óbvio, a vida do seu semelhante é muito mais importante do que a minha, que sou um criminoso, né? Então, é óbvio, nós não vamos colocar dentro do seio da organização um criminoso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas o criminoso, a gente precisa estudar ele do ponto de vista criminológico. Até que ponto o crime que ele cometeu pode ser considerado um crime de verdade. Se ele agiu em legítima defesa, né? Se, por exemplo, você, na minha tentativa de estuprar a tua mulher, na minha tentativa de matar a tua mãe, você me matou, você agiu em legítima defesa. Então, você merece uma nova oportunidade. E por que não dizer daqueles outros, né? Que por uma dessas circunstâncias da vida aí, cometeram alguns pequenos delitos aí, né? Que não trouxeram dano à vida de ninguém, por que não oportunizar a essas pessoas, a esses indivíduos, uma oportunidade de trabalho? Sim, porque o que muda as coisas no país não é o CPF, o seu nome no CPF, mas a tua atitude frente à vida, frente à realidade, né? Então, se você não tem uma oportunidade de trabalho, se você não tem uma oportunidade de educação, como que você vai sair de uma situação de crime? É difícil, né? Então, cabe a cada um de nós meditar um pouco nisso, né? E cabe a cada um de nós saber que aqueles que estão dentro da cadeia, né? Poderia ser o meu filho, poderia ser o teu filho, poderia ser a minha filha, poderia ser a tua filha, poderia ser o meu irmão, poderia ser o teu irmão, poderia ser meu pai, pode ser o seu pai, se ele vir a cometer um crime em legítima defesa. Entenderam a dinâmica da coisa? Mas muito mais do que eu ficar falando aqui, eu vou passar o vídeo para vocês verem, tá bom? E depois nós vamos dando sequência aí nessa aula, tá ok? Vamos lá então? Pedir agora para a gente conversar com o Roberto Carlos Oliveira, que você é... Roberto Carlos Ramos, que é um ex-interno da FEBEM. Hoje você é um pedagogo. Eu queria que você contasse para a gente essa sua experiência lá. O que você acha que você aprendeu enquanto você estava na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa? Então, primeiramente, permite me contextualizar. Por que eu fui parar na FEBEM? Eu sou o 10º filho de uma família de 10, morávamos numa favela em Belo Horizonte, no barracão de 2 cômodos, com telhado de 5. Década de 70, meu pai estava desempregado, uma situação de penúria completa dentro de casa, não existia nenhuma assistência governamental, a única coisa que tinha, minha mãe conseguiu ver na televisão. A FEBEM de Minas Gerais é a melhor escola do país, coloque seu filho na FEBEM, que a FEBEM foi criada para dar o bem-estar do menor. Minha mãe conseguiu uma vaga para mim, me colocou na FEBEM. Bem, quando cheguei lá, eu pensei que ia aprender cursos, vários cursos. Ia sair doutor. Exatamente, doutor, como ela acreditava. Bem, com 7 anos, eu saí da creche, passei para o setor infantil, que os meninos ficam de 7 até 14 anos.
É o mesmo setor que eu, recém-chegado à FEBEM, me misturava com os meninos que já vinham da rua. Era um instrutor para 50 alunos, entendeu? Então o instrutor não me chamava pelo nome, me chamava pelo número, 374, entendeu? E quando eu perguntava alguma coisa, falava, eita, fala mais alto! O tempo todo eu fui perdendo a minha identidade. Com 8 anos comecei a fugir da FEBEM, com 9 anos tinha fugido 48 vezes. Com 10 anos descobri a primeira droga, que foi a cola sapateiro, com 11 anos a maconha. Com 13 anos eu ainda não sabia ler nem escrever. Eu batia na porta dos carros, pedindo esmola, e a pior coisa que tem, Fátima, é a sensação de que você não existe. Você para no sinal de trânsito, dá um sinal, acena, a pessoa fecha o vidro e finge que não te vê. A única forma que tinha para ser vista era tocar nas pessoas. Aí as pessoas, tira a mão de mim. Primeiro eu sabia que eu estava vivo naquele dia. E a sensação de passar em frente a uma loja e ver um espelho com mais 15 colegas e não saber quem eu sou, porque eu não tinha espelho na rua, então para mim saber quem eu era, eu dava um tchau, eu falava, aquele lá que sou eu. Tinha espelho na FEBEM, no caso, né? Exatamente, não existiam espelhos. E bem, eu era o 374, não era o Roberto Carlos. Com 13 anos foi que apareceu a minha fada madrinha. Aí que eu falo que a questão é transformar essa luta numa coisa muito maior, que a questão, uma superação dessa dor, em vez de simplesmente buscar uma lei, o que eu posso fazer para transformar? A mesma indignação que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo, uma francesa que veio para o Brasil, sentiu, lá no país dela, mas veio para o Brasil e quis conhecer a FEBEM. Chegando lá, fui apresentado como sendo um caso irrecuperável. Falar, sabe que é menino? Tem 13 anos de idade, não sabe ler nem escrever, já usa droga, está cometendo um delito, é um caso que não tem jeito. Ele vai morrer cedo. E a francesa pensou, já que ele vai morrer cedo, deixa eu tentar me aproximar daquele menino. E pela primeira vez alguém se aproximou de mim, Fátima, olhando nos meus olhos, não me chamou, ela nem ligou para meu piolho, os piolhos do meu cabelo, meu nariz com catarro, meu cheiro de xixi. Ela falou comigo 2 palavras que eu me arrepio até hoje. Eu ouvi um adulto falar comigo naquela fase que eu estava passando. Com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Alguém falava com licença, por favor, comigo, sem berrar. Ou seja, o que te recuperou não foi ter ficado numa instituição marginal. O que te recuperou foi ter conseguido uma família. Exatamente. Essa mulher me ajudou. Uma oportunidade de alguém que olhasse e que tratasse. Ou seja, educação, oportunidade. Isso é que foi, isso que foi possível para você se recuperar. E uma coisa, eu poderia hoje falar assim, eu fui aluno da FEBEM, sabe? Eu fui estrupado dentro da FEBEM, entendeu? Eles colocavam cocô no meu prato para eu comer. Eu poderia estar chorando na minha mágoa. Bem, eu tentei, na verdade, superar isso. Sabe o que eu fiz? Quando eu tinha 20 anos, a minha mãe adotiva faleceu. Para superar a dor da perda dessa mulher, eu acabei adotando um menino da FEBEM. Depois 2, 3, acabei adotando 25 meninos, que como eu tinham uma trajetória de rua. E que como eu eram casos irrecuperáveis, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eles estão hoje? São homens de bem, graças a Deus, que trabalham, estudam. 2 deles já adotaram, estão adotando, né, outros meninos na mesma situação, entendeu? São pessoas que vivem de bem. Talvez não sejam, alguns não vão chegar a se tornar doutores, médicos, advogados, como era a minha aspiração que se transnossa, mas são homens de bem, eles são felizes e têm uma responsabilidade talvez muito grande. Acredito que a Marisa não seja, obviamente, contrária a nada disso, a educação não, e a... Eu estou colocando, eu faço, porque é fundamental, quando se fala em redução da maioridade penal, nós vamos, na verdade, estar enchendo novamente presídios e nós percebemos que o nosso sistema carcerário não recupera ninguém. Se a própria Fundação Casa ou as outras instituições não estão dando conta atualmente do recado, não é colocando mais alunos ali, vamos preparar o dinheiro que nós vamos gastar, acautelando o menor, vamos trabalhar na construção de uma escola. Um aluno da uma escola, num curso profissionalizante, ele fica muito mais barato, oportunizando esse aluno, do que punindo. Então é isso, né, gente? Vocês viram que coisa interessante, né? A história desse professor Roberto Carlos, né? Ele tem alguns vídeos na internet que ele conta com mais profundidade a vida dele dentro da cadeia, né? Como foi a transformação dele, né? De um ex-presidiário, de um ex-morador da FEBEM para um dos maiores professores e pedagogos desse país, né? Ele tem vários livros escritos e realmente é um exemplo para muitas pessoas que não acreditam nos negros, né? Que os negros têm capacidade, né? Acho que essa é uma das primeiras lições que ele traz para nós hoje, né? E também para aqueles, né, que acreditam que um ex-detento, que um egresso do sistema carcerário, ele também não possa ser recuperado, o que não é uma verdade, tá? Só lembrando, tá, gente, eu nunca tive nenhuma passagem pela polícia, não tenho motivo nenhum para estar defendendo
nenhum tipo de ex-apenado, nem nada, nunca fui preso, né? Eu estive em cadeia algumas vezes para fazer visita técnica durante o meu curso de Direito, né? E como aluno, né? Nunca, jamais como réu. Algumas vezes, infelizmente, eu fui como vítima, né? Eu perdi meu filho por erro médico em 2012, então eu fui obrigado a entrar algumas vezes em delegacia, mas não sempre como vítima mesmo, tá? Então não tem motivo nenhum para estar defendendo preso aqui, ex-apenado, nada disso. É só uma questão racional. Eu estou sendo racional com vocês, tá bom? Porque é importante que nós olhemos essa realidade do apenado, né, como uma realidade, né, de quem um dia vai sair da cadeia. Ele poderá sair de lá recuperado ou poderá sair de lá reinserido no crime. Então, a escolha do local, para onde esse preso vai, é tua, é minha, né? Então, se eu posso investir, dar uma oportunidade de trabalho para ele, eu faço a minha tentativa, né? Se deu certo, muito bem. Se não deu certo, eu dispenso, pronto. Simples assim, né? Lógico, nós não vamos trazer, como eu já falei, presos perigosos para dentro das organizações, que vai causar a morte de alguém, que vai ferir alguém, né? Que vai aí passar a traficar drogas dentro da organização, né? Ou roubar a organização. Não é isso. Muitas vezes a pessoa... quem que nunca roubou um chocolate na vida, né? Eu, quando era pequeno, algumas vezes. Eu não tenho vergonha de falar, porque era criança, né? E eu... criança, sabe como é que é? Não é nem necessariamente o roubo, né? Eu lembro que eu entrava com meu pai dentro do supermercado, né? E quando eu vi, eu tava com o chocolate ali debaixo do braço, né? Mas meu pai pagava, tá, gente? Eu nunca roubei, nunca entrei no estabelecimento para roubar necessariamente. Eu não quero dizer com isso que eu seja um santo, mas eu nunca estive preso, nunca fui condenado jamais na minha vida, tá? Eu apenas estou considerando uma situação pontual, né? E isso é muito comum, né? A gente sabe que como existe gente que rouba doce de criança, né? Existe criança que rouba doce também no mercado. Isso daí a gente sabe que existe, né? Mas nem por isso ela merece ser taxada como um bandido pro resto da sua vida pelo roubo, pelo furto do chocolate. Ela merece sim uma reprimenda, né? Todas as vezes que eu fiz isso eu era repreendido. Na minha época não tinha Lei Maria da Penha, tá bom, gente? Lá a Lei Maria da Penha, a vara da infância lá em casa era minha mãe mesmo, né? Era o chinelo dela e a mão dela que era bem pesada, né? Então todas as vezes ali que a gente praticava alguma uma molecagem ali, o couro comia mesmo, sem piedade, né? Não tinha chororô, né? Então não que isso seja a atitude correta para os nossos dias, né? Porque nós vivemos em contextos, em tempos diferentes, né? Hoje em dia é meio que impensável você fazer isso até pelo ponto de vista da lei, tá? Mas eu sinceramente não me arrependo de cada tapa que eu levei da minha mãe, né? Quando eu fazia alguma coisa de errado. Porque foi graças a esses tapas que eu levei da minha mãe, eu nunca fui parar numa delegacia como réu, né? E eu sou grato a Deus por isso e pela educação que eu tive da minha mãe. Tá bem, gente? Então vamos dar sequência à nossa aula. Mas o que nós não podemos deixar de fazer nunca é condenar a pessoa eternamente. Porque nem a lei condena ninguém, principalmente no Brasil, a uma pena de prisão perpétua. Cada crime tem uma tipificação, tem ali uma dosimetria de pena a ser aplicada. Uma vez cumprida essa dosimetria, o indivíduo, em tese, ele é considerado apto a voltar ao seio da sociedade. Apto, entre aspas, né? Nós sabemos disso, né? Porque a cadeia, como eu falei, não ressocializa ninguém. Como o professor Roberto Carlos falou, não ressocializa ninguém, né? Mas o trabalho sim. A educação, a oferta de educação de qualidade sim. E as organizações inteligentes têm feito isso hoje, né? Algumas organizações têm investido nisso e acreditem, o retorno é muito interessante, como vocês vão ver daqui para frente, logo mais aí nos vídeos que nós vamos apresentar para vocês aí mais para frente um pouquinho, tá bom? Vamos então dar continuidade aí à nossa aula então. Diversidade, igualdade, gênero e inclusão social. Em geral, a gestão da diversidade tem sido definida com base em 2 pontos. Primeiro, programas internos de empresas voltados à diversidade seriam socialmente mais justos do que políticas de ações afirmativas impostas por uma legislação que remonta às lutas por direitos civis nos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970, uma vez que se baseia em meritocracia e não no favorecimento. Eu sou a favor da meritocracia, né? E do esforço, né?
Eu trocaria a palavra meritocracia por esforço, né? Porque o favorecimento, sempre que você, tudo que você recebe de graça, você não dá valor, né? O que não custa nada, não vale nada, né? Então, se você tem um filho pequeno, né? Eu tive 2, né? E tive também 2 enteados, né? Criança, você sabe como que é. Sempre lá, uma vez ou outra na vida, pede uma coisa pra você, né? Vamos aí determinar aí, vamos supor que isso daqui seja um brinquedo, né? Essa estátua da justiça que seja um brinquedo. Então a criança, ela pede pra você, eu quero aquela bonequinha, quero a sua filhinha de 3, 4 anos começa, porque já é a idade que começa a desenvolver a sua capacidade cognitiva, né? Em torno de 4, 5 anos em diante, né? Ela começa a ter condições de aprendizado, né? Vamos dizer assim. Então, se ela, sua filhinha, chegar em você e pedir essa bonequinha, e você de boa, de pronto, bate pronto, não, eu vou lá dar pra você a bonequinha, minha filha, né? Você vai criar o quê? Uma criança sem vergonha. Por quê? Porque ela não vai dar valor àquela bonequinha, porque ela conseguiu com uma facilidade muito grande, né? Tudo o que não custa nada não vale nada. Pensem nisso, reflitam nisso. Então, não deixe de comprar a boneca para a criança, né? Há quem diga que a criança fica doente, que vai ter verme, etc e tal. Eu acho que um pouco disso é crendice, mas enfim, né? Vamos considerar que seja verdade, né? Lógico, né? É melhor você não arriscar, né? Então, você vai comprar essa bonequinha assim para sua criança, mas vai deixar ela sentir o valor, vai deixar ela esperar um pouco, né? Não vai dar na hora que ela quer, porque senão você vai estar favorecendo que ela cresça achando que tudo é fácil. E nós sabemos que na vida nem tudo é fácil. Na vida nossa, ela é composta de diversas situações que muitas vezes nos desafiam, né? Então, se você acha que para obter, se a sua criança passa a achar que para ter essa bonequinha aqui, ela não precisa de ter nenhum desafio, ela vai passar a achar que essa bonequinha que pertence à coleguinha dela é dela, ela tem direito sobre ela. Então, né, é bom que se entenda isso, né? Então, eu sou a favor da meritocracia que eu acabei de falar, que eu substituo esse termo por esforço, né? Eu defendo, né, que as pessoas elas tenham elevo profissional a partir do seu próprio esforço, tá? Não por meritocracia, por favorecimento, jamais. E tudo aquilo que não custa nada não vale nada, como eu falei, né? Então, segundo um bom gerenciamento da diversidade, pessoas nas organizações conduziria a criação de vantagem competitiva, o que em tese elevaria o desempenho da organização no mercado. Então, vamos lá de novo. Segundo um bom gerenciamento da diversidade, né, nós estamos falando aqui de diversidade de pessoas nas organizações, isso conduz a organização à criação de uma vantagem competitiva, o que em tese eleva o desempenho da organização no mercado, tendo em vista a influência positiva de um ambiente interno multicultural com membros de distintas experiências e habilidades. Essa é a opinião de Galeão, Silva e Alves, né? E eu concordo com ele nessa segunda parte, não na primeira, né? Meritocracia, sim. Favorecimento, jamais, né? Favorecimento, ele vem daquela coisa da corrupção, né? Eu vou te favorecer se você me der algo em troca, né? E já a meritocracia, que seria o esforço que o indivíduo faz para alçar voos maiores, é algo que tem que ser reconhecido, merece ser reconhecido, né? Então, eu não posso favorecer um preso, não posso favorecer um apenado nem um ex-apenado, mas eu posso sim, né, verificar o esforço dele e se ele possui algum mérito para que ele possa ocupar um cargo dentro da minha organização, a organização que eu represento, se ele pode vir a crescer dentro dessa organização. Isso quem determina é o esforço pessoal dele e a minha visão, a minha expertise profissional de poder enxergar isso nele, né? Então é bom que você tenha isso bem em mente. Bom, vamos falar um pouco aí em termos científicos, né? Homossexuais e o ambiente de trabalho, embora nós já falamos isso bastante na primeira aula, mas vamos dar uma pincelada do ponto de vista científico, tá? O pensamento científico de alguns pensadores aí da nossa era, tá? Então, para Ferreira, numa publicação de 2007,
A orientação homossexual como forma de diversidade ainda é em parte significativa das organizações, omissa nas discussões sobre gestão de diversidade. Ou seja, os gestores eles têm medo, né, não gostam muito de falar sobre a temática da homossexualidade dentro das organizações, como também não gostam muito de tocar na questão do racismo, né, do racismo cultural e o racismo sociológico, né? E então, isso são coisas que nós precisamos parar para começar a pensar, né? Já para o notável Siqueira, 2015, no caso de gays e lésbicas, mais importante que as ações afirmativas e a existência de uma legislação antidiscriminatória no âmbito organizacional é o estabelecimento de uma cultura organizacional amigável para homossexuais. Eu diria também que para negros, tá? E para deficientes físicos também. Uma vez que políticas de diversidade não garantem que a discriminação não aconteça no cotidiano da organização. Eu defendo punição, na verdade, para quem discrimina, seja quem for dentro da organização, seja uma pessoa homossexual, seja um negro, seja um deficiente, seja uma pessoa normal. Ninguém tem o direito de discriminar, de macular moralmente a honra e a moral de uma pessoa, né? Eu posso não gostar de você, mas eu tenho que te respeitar, né? Você tem o direito de não gostar de mim, mas você tem a obrigação de me respeitar. Porque o respeito tem que ser compartilhado. Se eu te ofereço o respeito, eu espero de você o respeito em troca, né? Então tem que ter um feedback nisso daí, né? Não pode ser uma coisa apenas superficial, né? Tem que ser algo real, uma coisa de verdade, né? Então eu consigo melhorar a nossa condição dentro da organização a partir do momento que eu tenho respeito, né? A partir do momento que eu eduque, eu enquanto gestor de recursos humanos, eu como líder, como supervisor, como monitor, como líder hierárquico que seja, de qualquer escalão, eu passe a enxergar o ser humano como um indivíduo, tá? Então, enquanto eu não enxergar nas pessoas o seu valor real, não as suas aparências, não as suas opções, né? Não a sua vida pregressa, não a sua vida particular, porque aquilo que a pessoa faz lá fora da organização é um problema dela, né? Desde que ela não esteja maculando o nome da organização no externo, óbvio, né? Eu não posso me identificar como trabalhador da empresa XYZ lá fora e praticar, levar uma vida que não vá de encontro aos princípios e valores da organização, né? Senão eu vou estar associando a minha desonra à marca da organização. Isso não pode acontecer jamais, né? Então, desde que o indivíduo não esteja maculando o nome da organização no externo, lá fora, lá na rua, a vida pregressa, a vida particular dele, se ele trabalha direitinho dentro da organização, ele pode ser o criminoso que já foi condenado a XYZ anos. Se ele já pagou a pena dele, se pela lei ele já pode ser colocado em liberdade, é retido como uma pessoa que pode voltar ao seio da sociedade. Se ele trabalhou, se ele buscou o trabalho dentro da organização, que isso é importante para o preso também, né? E existe legislação, a lei de execuções penais, ela determina que o preso trabalhe, mas infelizmente apenas aí cerca de 13% apenas dos presos tem acesso à educação, tem acesso ao trabalho dentro do cárcere, né? Então, como que ele vai aprender se não há quem ensine, né? Então, muitas vezes ele vai aprender a se profissionalizar lá fora, se alguém der oportunidade para ele. Então, óbvio, esse é o papel do gestor de RH, né? Esse é o papel do recrutador e do selecionador. Esse é o papel do psicólogo organizacional. Detectar vícios e qualidades do indivíduo. Não querer saber particularidades de sua vida pessoal. Tá bom, gente? Desta forma, é preciso que a orientação homossexual seja incluída nas possibilidades de diversidade, contando com a prerrogativa do respeito, pois diferente do que se imagina a respeito, como no caso daquela drag queen, né, da Lorelei Fox, né, do Danilo da Bag, que nós apresentamos para vocês na primeira videoaula, né? Muitos homossexuais possuem formação acadêmica atrativa, né? Como alguns presos também, gente. Tem presos aí com um perfil acadêmico absurdo, cometeram alguns deslizes, mas querem se reintegrar à sociedade, querem refazer a sua vida de forma digna, né? Cabe a nós oportunizar a eles essa possibilidade, né? E acompanhar o desenvolvimento dele dentro da organização enquanto contratado, né? E a mesma coisa aqui, né? Nós podemos falar a respeito de qualquer situação,
deficiente físico, do negro, né? Embora aqui é um contexto científico, né? No caso aqui, o que está em discussão aqui é a questão da homossexualidade, mas tudo isso que está sendo discutido aqui se aplica muito bem a todas as demais situações, a questão do deficiente físico, da questão do negro, da questão do homossexual, da questão do ex-apenado, do apenado, do preso, né? Então se aplica perfeitamente bem, né? Se você for ver, cada um de nós somos dotados de vícios e qualidades. Nós nascemos com acertos na vida, ao longo da vida nós vamos acertando e também cometemos alguns erros. Todos nós somos pecadores, né? Nós não podemos dizer que somos santos, né? Eu sou católico e a minha igreja fala que católico é aquele que parte dessa vida em santidade, né? Então, hoje em dia, para achar isso é meio difícil. Existe, né? Mas é difícil, né? Mas nós devemos sim buscar essa santidade também, e também a nossa... O que quer dizer é sinônimo de santidade dentro da organização? O respeito, a transparência, a diversidade, o respeito às diferenças, né? O respeito ao diferente, né? Tudo isso é uma forma de você se tornar, digamos assim, promover a sua santidade dentro da organização, né? O seu bem-estar e o bem-estar de todos dentro da organização, né? Você não peca e não deixa os outros pecarem, né? Agora, a partir do momento que eu começo a demonstrar vícios, né, eu vou ser visto como um mau exemplo. Ou também como um bom professor, né? Se eu começar a furtar uma caneta, que seja, uma caneta, e um meu vizinho vê, ele pode achar que aquilo é normal. Cada um é criado de uma forma, gente, tá? A gente nunca sabe como o nosso colega vai reagir às nossas atitudes. Se ele for honesto, ele vai chegar no superior hierárquico dele e falar, olha, o Marcos, ele furtou essa caneta aqui, né? Então, ele vai comunicar. Se ele não for honesto, ele vai fazer vista grossa. O cara pode ser teu amigo, então ele vai querer fazer vista grossa para você não se prejudicar. Mas é o que ele vai fazer, vai te chamar num canto e vai falar, não faça mais isso, você não pode e tal, né? Agora, se eu tenho do meu lado um colega de trabalho que tem uma tendência ao furto, é um prato cheio, gente. Ele vai ver eu levar embora essa caneta. Caneta é uma coisa terrível, né, gente? A gente leva no bolso sem querer embora, né? Parece até roubo, mas não é. Infelizmente, eu já levei caneta embora inúmeras vezes. Eu perdi a conta, né? No dia seguinte eu levava de volta, mas eu levava embora para minha casa. Porque você coloca no bolso, você pendura aqui na camisa e sai com ela na mão muitas vezes, né? Às vezes eu vou em algum lugar e eu saio com caneta na mão ali, brincando. Então isso não é furto, isso daí é algo... É uma desatenção, né? Mas é uma desatenção que precisa ser trabalhada, né? Então, mas aquele indivíduo que ele vê você fazer isso de forma maliciosa, ele vai começar a entender o quê? Se ele leva a caneta de boa, eu também vou poder levar um patrimônio maior da empresa. Eu vou poder levar, se eu achar no jeito, a carteira do diretor, né? Então começa assim, gente, né? Eu sou um exemplo de coisas positivas e negativas. Então, a atitude do meu colega de trabalho vai levar em conta muito aquilo que eu pratico enquanto empregado mais velho, enquanto um trabalhador mais antigo da organização, aquilo que eu levo para ele de aprendizado. Pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Então a gente tem que se policiar muito em relação a isso, em ser um bom exemplo sempre dentro da organização. Os negros na organização, né? Então aqui nós chegamos aí de novo aos negros, né? Nós pincelamos a questão dos homossexuais, só que eu acho que tudo tem um liame, né? Tudo que foi dito pelos aqueles cientistas ali tem um liame, elas têm uma subsunção, ela encaixa, né, aquilo que foi dito a respeito de um perfeitamente no outro, né? Porque é a questão da diversidade. Porque não há diferença entre o negro, não há diferença entre o deficiente físico, não há diferença entre o normal e não há diferença entre o homossexual. Para a organização, todos são colaboradores. É um nome padrão, colaboradores. Antigamente era empregado, né? Significava que você tinha um emprego e você só estava ali enquanto você dançasse a música da organização. Hoje não é muito diferente, né? Você tem que dançar a música da organização. Porém, você tem uma nova nomenclatura, que é colaborador. Alguém que colabora com o crescimento da organização. Não é um ser desprezível, um ser qualquer. É alguém que a organização investe, né? Faz investimentos. É um capital humano das organizações, né? É como se a gente for falar da questão da nomenclatura que existia antigamente
para o setor de RH, né? Nós tivemos o famoso DP, né? Que era o departamento pessoal, né? Depois passou a ser gestão de pessoas, e hoje nós já estamos falando de gestão de gente, porque nós não lidamos com uma máquina, nós não lidamos, a pessoa sim vai lidar com uma máquina, mas nós, enquanto administradores, como gestores, nós não estamos lidando com máquinas, nós estamos lidando com gente. Então, gente, na sua forma mais ampla de ser, seja ela na diversidade que for, seja negro, seja um religioso de uma determinada denominação que seja diferente da minha, seja um homossexual, seja um negro, seja um deficiente físico, seja um normal, seja um pai de santo, sei lá, enfim. Nós estamos lidando com pessoas. Nós lidamos com pessoas. A organização não se preocupa com rótulos, se preocupa com pessoas. Então, para as organizações modernas de hoje, já se fala de gestão de gente. Tá? O antigo departamento pessoal ficou lá para trás. O departamento de recursos humanos ficou lá para trás. O departamento de gestão de pessoas já está ficando para trás, porque hoje já está em voga a terminologia gestão de gente, porque é com gente que nós lidamos, tá? E gente tem defeito, gente tem vícios e virtudes, né? Então, nós sabemos que a linha entre o vício e a virtude é uma linha extremamente tênue, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes nós, por termos estudado um pouco mais do que outros, podemos acreditar que nós somos melhores do que os outros. Isso daí é um erro grave, né? Nós somos, tanto quanto aquela pessoa, nós somos gente. Nós somos colaboradores da empresa. Eu colaboro para o crescimento da organização, né? Então, o meu estudo, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me desenvolvo na minha carreira acadêmica, é para o meu elevo profissional, mas tem que existir, e não existe outro sentido que não seja para isso, tem que existir para ajudar no crescimento de mais gente, para que mais pessoas tenham acesso à educação, para que mais pessoas sejam capacitadas. Esse é o meu papel. Por isso que eu não, como eu falei no princípio, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com o preso. Porque o meu papel não é de saber a vida dele lá fora. O meu papel não é de saber a vida dele pregressa lá fora. Meu papel é de ver ele como gente dentro da organização onde eu trabalho. Lógico, vai ter situações que nenhuma forma de contratação, de recrutamento e seleção é perfeita, nós sabemos disso, né? Poderá ocorrer falhas no processo, poderá acontecer que eu venha a contratar um mau elemento, mas eu dei a oportunidade para ele. Se ele continua com aquela tendência viciosa dele de crimes, né, que ele carrega consigo, ele continua trazendo para dentro da organização e for mandado embora, ele não vai poder falar depois que eu não tentei ajudar, que a culpa é minha, que a organização, que a empresa não tentou ajudar. Ele teve a oportunidade, ele não agarrou porque não quis, né? Agora, se ele agarrar essa oportunidade que eu estou dando para ele ser o quê? Um recurso? Não. Porque antigamente se falava de recursos humanos, né? Então, eu não estou dando a oportunidade dele ser um recurso humano, né? Eu não estou dando a oportunidade dele ser um empregado. Eu não estou dando a oportunidade dele ser pessoal da empresa. Eu estou dando a oportunidade dele ser capital intelectual da empresa, capital social da empresa, e estou dando a oportunidade, acima de tudo, dele ser gente. Então isso depende muito da vontade e da disposição individual. Mas eu não posso fazer o papel de padre e querer ouvir os pecados dos outros. O meu papel é analisar esses pecados e ver se esses pecados me permitem trazer essa pessoa para o seio da organização. E tentar desenvolvê-la, tentar ajudar ela a crescer como ser humano, como indivíduo, né? Como uma pessoa que pode ser resgatada pela organização e devolvida pela sociedade como uma pessoa de bem. Não é tão bacana a gente ver, olha, aquele lá teve uns problemas na justiça, aquela pessoa, né? Aquela menina teve presa, vendia droga e tal. Hoje não, hoje está trabalhando na empresa XYZ, né? E está bem, está feliz, mudou, né? Então essa mudança depende de quem? Dos gestores,
do corpo administrativo, do corpo técnico, né, da empresa, assistentes sociais, psicólogos, muitas organizações possuem essa condição de oferecer esse suporte ao preso, né, dentro do ambiente de trabalho, né, e também isso não apenas para um preso, mas para qualquer indivíduo, né. O meu papel não é achar que eu tenho um pouco de uma graduação, um doutorado, um mestrado, uma especialização aí, que eu sou melhor do que ninguém. Não. Eu tenho que entender que aquilo tudo que eu aprendi é para transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Ok? Esse é o meu pensamento pessoal, tá bom, gente? Então vamos lá. Racismo. Já falamos bastante sobre isso, né? O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos séculos 20 e 21, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Isso até hoje, né? Nós já falamos da violência policial na primeira aula, nós já falamos da questão do negro, ele necessariamente ser tido como um criminoso se ele andar altas horas da noite na rua e a polícia resolver pará-lo, a polícia vai enxergar ele, só pelo fato dele ser negro, como um criminoso, né? Infelizmente isso acontece muito, tá, gente? Isso daí nas grandes capitais é muito comum, né? E infelizmente dentro das viaturas tem negros fardados, né? Que apoiam essa ideia, né? Isso não é uma verdade, né? Cada pessoa tem um comportamento, né? Eu tenho direito, a Constituição me garante o direito de ir e vir, independente da cor da minha pele. Então ninguém tem o direito pelo fato de eu ser negro, né? De eu vir a ser hostilizado na rua ou ser tido como um mau elemento em função da cor da minha pele, em função da roupa que eu visto, da roupa que eu travisto, né? Da minha opção sexual, da minha opção religiosa. Ninguém tem o direito de interpor a essas minhas razões, que são razões minhas, né? As razões pelas quais, as razões naturais, né, da vida, né? Cada um faz a sua opção na vida. Tem gente que escolhe o lado do bem, tem gente que escolhe o lado do mal. Tem presos que nós falamos aqui, né? 86% da população carcerária brasileira são considerados irrecuperáveis. Mas nós acabamos de ouvir agora um professor falar que ele conseguiu tirar 5 jovens dentro de uma instituição de recuperação de menores, jovens considerados irrecuperáveis, e transformar a vida deles e devolver eles para a sociedade. Ele acabou de falar aqui que esses jovens se tornaram pessoas de bem. Então, depende de quem isso daí? Só do jovem que está preso lá dentro? Não. Depende de alguém que se dispõe a ajudá-lo, né? Então, eu posso não querer ter um ex-detento dentro da minha casa, um ex-apenado dentro da minha casa, mas eu posso tentar trazer ele para o seio da organização e transformar a vida dele. Esse é o papel daqueles que estudam, daqueles que procuram desenvolver as suas habilidades humanas, tá, gente? Seja ele no nicho de escolha de profissão que for. Se for um advogado, se for um psicólogo, se for um assistente social, um administrador, que é o meu caso, né? Um professor, que também é o meu caso, né? Então eu vejo hoje na educação uma ferramenta poderosa de transformação de vidas, né? Até coisa aí de 2 anos, 3 anos atrás eu ainda não conseguia enxergar muito isso, que eu achava que isso dependia só do Estado, né? Do governo oferecer essa educação. Então, se nós formos esperar pelo Estado, nós estamos lascados, porque o Estado cada vez tem mais sucateado a educação pública no país, né? Então cabe àqueles que têm essa disposição, esse desprendimento de tentar ajudar as pessoas através da educação, através da oferta e da possibilidade de profissionalizar esses indivíduos, de qualificar esses indivíduos, né? E transformar a razão, fazer com que eles entendam que o melhor caminho é o trabalho, que é a educação. Esse papel, se bem cumprido, já vai me trazer muita satisfação, com certeza, né? Eu sei que esse vídeo vai chegar aí a algumas pessoas, né? E eu espero que alguém que pense diferente disso, que repense, né, a sua situação, né? Porque é aquilo que eu falei, ninguém está livre de ter um preso, ou ex-preso dentro da sua casa. Ninguém está livre de ter um drogado, um ex-drogado dentro do seio da tua casa. Tomara a Deus que isso nunca aconteça com você, mas é uma possibilidade que deve ser considerada. Portanto, vamos tratar as pessoas como gente, tá bom, gente? É preciso, contudo, veja que interessante esse ponto que nós vamos chegar agora, né, na questão dos negros, né? Tem muita gente que tem preconceito de cor nas organizações, né? Embora os negros são a maioria maciça no nosso país, né? Então vejam isso aqui que interessante. Muita gente tem discriminação pelos negros, né?
e chamam de vários nomes. Eu não vou nem citar porque é uma coisa tão chata, tão baixa, que não vale a pena ser citado, né? Mas eu vou citar aqui coisas que vale a pena ser faladas sobre os negros, né? Vamos lá. É preciso, contudo, lembrar que grandes personagens relevantes de nossa história contemporâneas eram ou são negros, tais como o professor Martin Luther King Jr., ativista pela causa social dos negros americanos, né? Quem não conheceu o grande Martin Luther King, né, que deixou tantas frases aí de efeito extremamente conhecida, que morreu em função daquilo que ele acreditava, pela causa da igualdade dos direitos humanos dos negros nos Estados Unidos. Ele deu a própria vida, ele foi assassinado, ele lutou até a morte, até a última gota do seu sangue, por aquilo que ele acreditava. Então é um exemplo, sim, para qualquer um de nós, né? Nelson Mandela, né, também foi preso político, né, por muitos e muitos anos, né, e se tornou ex-presidente da África do Sul, ativista social que acabou com o apartheid, que era um regime de separação de negros e brancos, né. Existiam na África essa divisão. Existiam, como ainda existe infelizmente nos Estados Unidos, bairros de negros e bairros de brancos. Ele acabou com isso, né. Então ele estabeleceu direitos iguais, direitos civis, políticos e sociais iguais para todos na África do Sul. Nelson Mandela era o nome dele, tá? Negro, tá? Tal qual era negro também Martin Luther King, né? Temos aqui também, mais contemporâneo nosso, Barack Obama, né? Ex-presidente dos Estados Unidos, né? Um dos mais atuantes presidentes dos Estados Unidos da história, né? Ele era um conciliador, ele era, na verdade, um gentleman, né? Ele sabia tratar as pessoas, ele sabia conversar, sabia ser duro na hora certa e agiu com precisão na questão ali do Osama Bin Laden, né? Ele conseguiu levar aí ao regime a pena capital de Osama Bin Laden, que causou aquele estrago todo no 11 de setembro dos Estados Unidos, né? E também ele foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, né? E eu sou muito simpático ao Barack Obama, né? Pela sua forma de agir, pelas suas atitudes, né? Vamos lá. Depois de Barack Obama, nós temos uma santa católica, chamada Santa Baquita, que era uma escrava que, por suas atitudes heróicas de fé e caridade, se tornou santa e foi canonizada pela Igreja Católica pelo Papa João Paulo II no ano de 2000, né? Você sabe o que é um processo de canonização na Igreja Católica para uma pessoa se tornar santo? Ele leva cerca de 30 anos, gente. Leva cerca de 30 anos para uma pessoa comum ser declarada santa. Existem casos raríssimos, como foi o caso de Irmã Dulce, que foi mais rápido, né? Do padre Donizete, de Tambaú. Isso para ser, né, nem canonizado, para ser beatificado. Canonização é uma outra história, né? E então, para uma pessoa ser declarada santa pela Igreja Católica, ela precisa ser comprovada algumas coisas, né? Eu estou fugindo um pouco do contexto, mas só para vocês entenderem. Primeiro, ela precisa ser comprovada as suas capacidades heróicas, ou seja, a capacidade de dar a própria vida em favor dos outros. Ela precisa fazer caridade e depois de morta, ela tem que ter pelo menos confirmado pelo menos a prova inequívoca de um milagre que seja. Um milagre considerado pela medicina impossível de ser realizado pela mão humana. Um milagre que seja que não haja intervenção humana, que não haja uma cirurgia, que tenha um efeito duradouro e que não deixe cicatriz. Então, para vocês verem o nível de dificuldade, né? Então isso leva em torno, no mínimo, 30 anos, né, para acontecer. Então Santa Baquita é uma dessas santas, chamadas santas católicas, né, que se tornou, por suas atitudes, aí, uma figura importante, quase que contemporânea a nós, né? Salvo eu, ela viveu no século XVIII, salvo eu, tá? Ela era do Sudão, tá? Vamos ver quem mais. Luiz Gama. Ele foi advogado, jornalista e escritor, né? Isso foi no século XIX, tá, gente? Século XX. Século XIX, vai passar do século XIX para o século XX, tá? Importantíssimo, negro, advogado, jornalista e escritor. Então vejam a capacidade que esse homem tinha, né? Joaquim Barbosa, que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, extremamente conhecido pelos brasileiros, né? Ele é bem contemporâneo nosso, foi um dos mais atuantes ministros do STF, né? Depois nós temos Nilo Procópio Peçanha, que foi o primeiro presidente negro da história do Brasil, tá? Tomou posse no ano de 1889. Dentre tantos outros que provaram e que provam que a cor da pele não tornam
o indivíduo incapaz ou inferior a qualquer outro ser humano. E que, acima de tudo, ninguém, absolutamente ninguém é melhor do que ninguém. Isso é uma grande verdade, né, gente? Eu conheci aqui em Botucatu, na minha cidade, um médico, ele chamava Dr. Arion Caio Paulino, ele já é falecido, infelizmente. Ele era cirurgião pediátrico, né? Professor em cirurgia pediátrica da Unesp. Eu nunca soube que na sua vida, na sua história de como médico, ele perdeu a vida de uma criança que seja. Nunca ouvi falar isso, né? Ele pegava os casos mais difíceis, mais complexos que tinha na cidade, era ele que iam para ele que resolvia, né? E ele resolvia, né? Ele era um negro, entende? Então, o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso aqui, gente? Que o negro, ele tem o seu lugar no espaço. Se ele buscar o seu próprio desenvolvimento, que nem todos os negros buscam isso, ele pode sim se tornar uma pessoa extremamente importante para a organização. Ele pode desenvolver muitas capacidades que nem ele sabe que ele tem. Capacidades intelectuais, capacidades profissionais, capacidades técnicas. Tão importante para o mantenimento das organizações no mercado, num momento aí de um mercado globalizado e tão competitivo como é o nosso hoje em dia. Tá bom, gente? Então vamos lá agora à questão propriamente dita da inclusão de presos e ex-detentos no trabalho e nas organizações. Então, segundo o artigo 41 da Lei de Execuções Penais, é direito do preso a atribuição do trabalho e sua remuneração. Está lá no artigo 41, inciso 2, segundo, né, da Lei de Execuções Penais. Então, conforme dispõe o artigo 31 dessa mesma lei, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. Já o preso provisório, vale dizer, aquele que ainda não teve condenação definitiva, que seja recolhido em razão de prisão em flagrante, prisão temporária, decretação de prisão preventiva, pronúncia ou sentença condenatória recorrível, né? Não está obrigado ao trabalho. Apenas aqueles que ainda não foram condenados, para vocês entenderem literalmente, não estão obrigados ao trabalho. Os demais estão. Só que existe um pequeno problema. É aquilo que eu estava falando. Apenas 13% das nossas penitenciárias, cerca de 13%, tem estrutura para abrigar o trabalho do preso dentro do cárcere. É apenas 13% das penitenciárias no Brasil. Então existe uma grande demanda. Então não há como se acolher todos esses empregados dentro do sistema penitenciário trabalhando, né? Porque algumas empresas elas investem dentro dos presídios, né? Ela constrói verdadeiras indústrias dentro dos presídios e esses presos trabalham por remissão de pena. Cada 3 dias trabalhados eles têm uma remissão de um dia na pena, tá? Ou seja, eles diminuem um dia na pena. Se o cara foi condenado a 30 anos, se ele trabalhar um dia por vamos descontar 30 anos já considerados aí os descontos legais, né? Que são aquela questão se ele dentro do cárcere ele agiu com bom comportamento, ele tem direito a sair com 1/3 da pena cumprida. Mas vamos supor aí que 30 anos, ele vai sair com 1/3 da pena, ele vai sair com 30 anos, né? Se ele com 10 anos, minto. Se ele trabalhar certinho, a cada 3 dias ele recebe um dia de remissão na pena, ele vai sair da cárcere com 3 anos apenas. De 10 anos que a pena dele foi reduzida, cai para 3. Então já é muito significativo para o preso isso, mas muito mais significativo é a opção dele trabalhar, ele ter acesso ao trabalho, né? Porque o tempo que ele está lá fazendo da cabeça a oficina do diabo, ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está sendo útil, né? Para alguma organização. Muito bem. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados, conforme estabelece o artigo 33 da Lei de Execução Penal. O produto da remuneração do preso deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, ou seja, todo crime, vamos supor que um preso ele roube alguém e destrua esse patrimônio, ele dilapida esse patrimônio. Na própria condenação penal dele existe uma condenação chamada condenação ex delicto, né? Que é uma sentença condenatória por dano moral dentro da própria sentença condenatória criminal. Então, o que acontece disso daí? Disso daí vai gerar uma obrigação do preso a indenizar aquela vítima que ele roubou, né, pelo bem que ele roubou. Então, do trabalho que ele faz dentro da organização, dentro do presídio, vai ser descontado esse valor que ele subtraiu daquele bem da pessoa, tá? Só para vocês entenderem de maneira bem grosseira, tá bom? Desde que determinada judicialmente, aquilo que eu falei, tem que constar na sentença declaratória ex delicto, tá?
A assistência à família do preso, o preso pode usar desse dinheiro para assistir a sua família, né? Muito embora tenha a Previdência Social tenha o benefício assistencial do preso também, nós sabemos, né? Auxílio reclusão, no caso, né? As suas próprias despesas pessoais, né? Como pasta de dente, sabonete, produtos de higiene pessoal, etc. e tal. Ele pode usar esse dinheiro para isso também, né? E também ao ressarcimento do Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação acima prevista. A quantia restante será depositada para a construção do pecúlio em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Ou seja, se ele destruir algum bem dentro da cadeia, ele vai esse dinheiro que ele foi trabalhou e ganhou, ele vai ser usado, ele pode ser usado também para a reconstrução ali do cárcere, né? Isso quase não acontece, né? Só que na verdade quem faz isso não trabalha, tá, gente? É só para constar, né? Preso que destrói geralmente não constrói nada. Ele só detona aquilo que ele tem, né? Que está em usufruto dele, tá bom? Inclusão de presos e ex-detentos no trabalho e nas organizações, tá? A Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais, ela fala que o trabalho do preso, conforme o artigo 28, parágrafo 2º dessa lei, não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. O que significa isso? Que o preso que trabalha dentro do presídio, dentro das paredes do presídio, ele não está debaixo da lei trabalhista, no sentido, ele não é registrado em carteira. A empresa que o contratar não vai ter nenhum ônus trabalhista com ele, salvo em caso de acidente de trabalho, tá? É a única exceção, a regra é essa, tá? Se ele sofreu algum acidente de trabalho trabalhando, em função do trabalho, ele vai ser remunerado, ele vai ser indenizado por esse acidente, tá? Agora, as regras mínimas da ONU visam a necessidade de providência para indenizar os presos pelo acidente de trabalho, conforme nós falamos. Ou enfermidades profissionais, também, que é se ele adquirir ali uma condição ortopédica ali, uma fratura, uma hérnia de disco, alguma coisa que comprometa a estrutura óssea do corpo dele em função do trabalho, também merece indenização, conforme dispõe a lei, o artigo 28 do parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, tá bom? E entre os trabalhos da orientação entre os trabalhos do preso estão os da Previdência Social, tá bom? Então, agora nós vamos ver em que caso. A remissão nós já falamos, né, que é um instituto que permite, pelo trabalho, dar como cumprida parte da pena, vale dizer, abreviar o tempo da duração da sentença, cada 3 anos trabalhado, um dia menos na pena, né? Isso nós já falamos, né? O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá diminuir pelo trabalho parte do tempo de execução da pena. A contagem de tempo para o fim da remissão será feita em razão de 1 dia de pena por 3 dias trabalhados, que eu já expliquei isso para vocês, tá bom? De acordo com o artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Assim, por exemplo, se o detento trabalhar 3 dias, terá antecipado o vencimento de sua pena em 1 dia. A remissão poderá ser contada para fim de benefício? Sim, a remissão diminui o tempo de duração da pena imposta ao condenado, devendo ser tida como pena cumprida, para outros efeitos tais como progressão de regime, livramento condicional e indulto. O preso que sofrer acidente de trabalho e continuar a beneficiar-se com a remissão, se por causa do acidente sofrido durante a atividade de trabalho o preso ficar impossibilitado de prosseguir na função, continuará a beneficiar-se com a remissão. Ele vai continuar tendo esse mesmo direito de acordo com o artigo 126 do parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais. Portanto, não se interrompe durante o período de afastamento qualquer tipo de remissão de pena se o preso sofrer algum acidente de trabalho. Porém, a contagem somente se refere aos dias em que realmente o acidentado estiver impossibilitado de trabalhar. Isso vai ter uma equipe que vai ver se realmente ele está impossibilitado de trabalhar. Porque tem preso que vai ser malandro, vai ter corpo mole, aquela coisa toda. Se ele puder ficar encostado e tendo remissão de pena, mas não é bem assim. Ele vai passar por uma equipe médica que vai constatar, através de perícia, se realmente ele está impossibilitado para o trabalho ou não, tá, gente? Se ele ficar inválido, por exemplo, numa cadeira de rodas, né? É possível, dependendo da patologia, se for incurável, dele não precisar nem voltar a trabalhar mais e a ter a pena remida. Por outro lado, se ele ficar numa cadeira de rodas, mas mantiver a condição de trabalhar, ele vai poder desenvolver as suas atividades, normalmente em troca da remissão, tá ok? Agora vamos àquela estatística de presos.
O Brasil conta atualmente com 682.100 presos, aproximadamente, tá? São dados aproximados. Dados do IBGE e portal Globo. Desse montante de presos, apenas cerca de 31%, ou seja, 211.451 presos, são considerados recuperáveis, que são exatamente aqueles 14% que eu falei para vocês, de todos os condenados aí, que tem condição de se recuperarem, tá bom, gente? Então, na verdade aqui tá, esse número está um pouco desatualizado, tá? Aqui está falando desse montante de presos, apenas cerca de 31%, né? São considerados recuperáveis, ou seja, não reincidem no mundo do crime. Realmente, está certo. 14% é a quantidade de presos que têm acesso ao trabalho. Desculpa, gente, eu errei, tá bom? Todavia, existe no sistema carcerário brasileiro apenas... foi essa confusão que eu fiz agora, que eu vi aqui. Todavia, existe no sistema carcerário brasileiro hoje apenas 14%. Ou seja, está certo. O montante de presos considerados recuperáveis são 31%. Esse número dá um total de 211.451 presos que são considerados recuperáveis, ou seja, não vão reincidir no mundo do crime, aqueles que têm oportunidade de trabalho. Todavia, existe no sistema carcerário hoje apenas 14%, esses 14% que eu me referia, tá? Foi só um lapso de memória. 29.603 presos trabalhando hoje dentro do presídio. Por quê? Por falta de infraestrutura, falta de investimento governamental na construção de presídios que possam ser adaptados para que ali funcione uma indústria, por exemplo, né? Uma fábrica que seja, né? Então hoje existe um déficit de 33.832 postos de trabalho destinados a presos recuperáveis. Vocês vejam que o número é um número considerável. São quase 35 mil pessoas aí que poderiam estar trabalhando, produzindo, mas não o fazem porque estão sem condições, não existem meios para isso, né? Então daí a importância das organizações abrir as suas portas, né? E sempre lembrando que esses presos recuperáveis, eles possuem o quê? Bom comportamento. Demanda essa que poderia ser absorvida pelas empresas que, além de participar na ressocialização desses indivíduos, ainda lucraria com a redução de encargos trabalhistas, né? Redução de encargos trabalhistas. Então é extremamente importante que vocês tenham isso bem em mente, né? A contratação do preso, ele não gera encargo trabalhista, desde que esse preso trabalhe dentro da penitenciária, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do recrutamento e seleção dos apenados, né? Que como eu estava falando no começo, nós não podemos simplesmente sair contratando um preso aí, né, para a nossa organização. Vamos falar aí do preso do regime semi-aberto, que é aquele preso que ele pode trabalhar de dia e dormir na cadeia à noite, ou daquele que já foi solto, né, que já ganhou a sua liberdade. Nós não podemos, né, como gestores de recursos humanos, simplesmente trazer esses indivíduos para o seio das organizações sem conhecer a ficha corrida do camarada, a chamada capivara do indivíduo, né? Então existem meios para isso, né? Existem meios através do sistema penitenciário, né? Você consegue saber se o indivíduo ele consegue um atestado praticamente de idoneidade dentro de como foi a vida dele dentro da cadeia, do perfil dele dentro da cadeia, né? E ele também existe um meio de você consultar a situação dele penal no momento. Você entra no site do Tribunal de Justiça com os dados dele, né? CPF, RG, o nome do pai e da mãe, você consegue em minutos saber a situação penal dele, se ele realmente já cumpriu a pena ou não, tá? Ou se está no regime aberto. Sempre que ele estiver no regime aberto, você tem a condição de requisitar ao diretor do presídio ou da unidade prisional que elabore um relatório sobre o comportamento, as atitudes desse detento enquanto dentro do sistema prisional. Então, você já tem ali uma anamnese da vida pregressa do indivíduo, né? Ali você tem condição de ver aonde você poderia encaixar ele dentro da empresa, em qual setor da empresa, que ele não ofereceria riscos, né? Nem para si, nem para outrem, né? Que ele não causaria dano nem prejuízo à organização, né? Não iria ali furtar, ou construir armas para ferir alguém, coisas do gênero, né? Óbvio, a pessoa que está no semiaberto ele já tem um comportamento bom, né, dentro da cadeia, né? Agora, é óbvio que é necessário que se passa por um processo de recrutamento e seleção, né? Então nós temos aqui para Oliveira
2014, antes de se promover o início do treinamento, desenvolvimento e procedimentos de ressocialização do apenado ou egresso do sistema carcerário, é necessária uma análise aprofundada e cirúrgica de seus antecedentes criminais, de sorte a garantir em tese, como nós falamos também desde o princípio, que não existe recrutamento e seleção perfeitas, né? Em tese, então vamos falar em tese. Que isso também acontece também com o indivíduo normal, tá? Aquele que nunca foi preso, né? Então, a gente não pode falar que vai ter uma contratação perfeita, né? Uma seleção perfeita. Isso não existe. A gente vai descobrir isso ao longo do tempo da permanência do indivíduo dentro da empresa. Seja ele preso ou não, né? Não sei, depende, né? Então, sempre nós falamos em recursos humanos, nós não falamos de uma ciência exata, nós falamos em tese, né? E fazemos o nosso máximo para ser o mais assertivos possíveis, né? Então, sempre que você puder, você busca todos os meios possíveis e inimagináveis para conseguir alcançar o melhor resultado na contratação. Mas isso não quer dizer que necessariamente você vai conseguir esse êxito, né? É difícil, né? Mas é uma realidade, né? Quem trabalha com recursos humanos sabe disso, né? Então, em tese, de garantir em tese que para determinado indivíduo assiste-lhe bem a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas, né? Ou seja, você vai ver se essa medida socioeducativa que ele está sendo, se essa reprimenda que ele está tendo, se está sendo suficiente, se ele tem se esforçado dentro da penitenciária, dentro da instituição prisional que ele está, em mudar de vida, né? Então, a partir daí você começa a analisar ele do ponto de vista criminológico, né? O crime que ele cometeu, né? Se o crime que ele cometeu é tão grave assim, ou se a pena que é injusta, se a pena foi injusta de acordo com o delito que ele cometeu, né? Com a participação dele no delito, enfim, existem inúmeras particularidades nesse processo de seleção, né? Então, análise de personalidade do criminoso, né? E da melhor maneira de abordagem pedagógica, sempre que com enfoque na educação significativa, né? Então, você precisa ver se aquele candidato à sua vaga na organização, ele tem interesse em aprender, ele tem interesse real de produzir e de sair dessa vida do crime, né? Mas você também, em contrapartida, se contratá-lo, você vai ter que oferecer algo que é de extrema importância, né? Então você sempre tem que buscar no preso, no detento, no ex-apenado, o conhecimento de se ele buscou o quê? Educação significativa. O que é isso? Profissionalizar-se dentro da cadeia. Se ele procurou, enquanto ele estava preso, desenvolver alguma atividade, fazer alguma coisa, ainda que ele não consiga essa vaga dentro do sistema carcerário destinada aos presos para que trabalhem, mas que ele consiga, através da sua família, sei lá, começou a fazer um artesanato, por exemplo, é muito comum um preso fazer artesanato, né? E constituir renda lícita a partir da construção daquele artesanato, né? Se aquele artesanato para ele teve foi significativo para a sua vida, se com aquele dinheiro que ele alçou daquele artesanato, que é vendido externamente através da família, ajudou de fato a família, se foi legal para ele, serviu como aprendizado, né? Se ele poderia, em tese, sobreviver desse artesanato fora da cadeia, né? Então, isso é educação significativa, que é aquilo que nós procuramos oferecer às pessoas, a todos, não apenas aos presos, mas a todos, tá bom, gente? A educação significativa nada mais é do que uma educação que você leva para a vida inteira, um aprendizado que você leva para a vida inteira. Ou seja, os 20 anos que eu passei na cadeia, eles têm que servir para mim de alguma coisa, de algum aprendizado. Eles tiveram que ser significativo para mim, para que a empresa possa me contratar. Isso para vocês entenderem, tá bom? Então, a gente consegue isso, a educação significativa, através do quê? Da contratação, da ressocialização, através do trabalho na organização. Tá? Então, aí sim você vai passar pelaquela fase, né, de recrutamento e seleção normal que você faz com os candidatos normais, tidos como os normais, né? O preso, ele tem que ser mais apurado, né? Essa seleção dele tem que ser mais apurada, né? Óbvio, né? Você tem que criar mecanismos mais aprofundados que levem você à certeza de que você vai fazer uma boa contratação e que aquela contratação vai ser útil para a mudança de vida daquele indivíduo, né? Para a mudança de comportamento para o bem daquele indivíduo, tá bom? Destaque, deve ser analisado esse comportamento do apenado de forma interdisciplinar. Então, nunca apenas o recrutador ele vai fazer essa seleção. Jamais. Né? No caso do apenado ou do ex-apenado, o aconselhável é que exista uma equipe multidisciplinar, composta de quem?
por exemplo, sociólogos, né, assistentes sociais dentro da organização, advogados, se for o caso, né, psicólogos. Aqui está falando de outras coisas, né? Aqui está falando aqui está falando do comportamento apenado de forma interdisciplinar, ponto. E, portanto, formado pelo diálogo de uma série de ciências, que é o que eu estou te falando, né? Ele tem que ser visto se ele, através de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, médico. Muitas vezes o indivíduo tem algum problema mental, tem algum problema, um distúrbio psiquiátrico, então ele tem que ser analisado por um médico mais de perto, né? E o psicólogo ele tem condição de analisar os vícios e as virtudes do indivíduo, né? Então é importante o psicólogo nesse processo, né? Extremamente importante, eu diria até. Psiquiatra também é extremamente importante, tá, gente? E por aí vai, tá bom? Aqui vai mais além, né? A questão para verificar a questão da psicopatologia, que eu acabei de falar, sociologia pelo assistente social, a antropologia também pelo assistente social, o direito, se for o caso, examinar a ficha criminal do indivíduo através de um advogado organizacional da empresa, né? E ficha criminal também, né? E por aí vai, certo? Vamos adiante. Principais técnicas de recrutamento e seleção de presos e ex-detentos. Isso é importante, isso é interessante. Já para uma fase uma segunda fase da triagem, tá? Que você faz uma pré-triagem, onde você levanta esses dados preliminares que eu já mencionei, né? Faz o recrutamento normal, faz a seleção normal, o processo de seleção tem a participação de uma equipe multidisciplinar, como eu comentei, tá certo? E depois vem a seleção propriamente dita em si. Qual a melhor abordagem de seleção para um preso, né? Que eu posso aplicar num preso. Então aqui nós temos dois melhores exemplos, que são as vivências, né? Então o que é a vivência? É o exercício diário da observação individual quanto das suas aptidões características humanas do preso, tá, gente? Emocionais, ver a capacidade emocional dele de se relacionar com demais indivíduos, né? O lado humano desse apenado, desse preso, né? Que eles também têm, por incrível que pareça, que muita gente não acredite. Psicológicas, né? Condições psicológicas, né? Opções sexuais, vícios, valores positivos e negativos, de sorte a estudar qual a melhor tática de abordagem pedagógica que pode e deve ser aplicada a cada indivíduo, uma vez contratado, tá, gente? E ainda se alguma abordagem que conduza à ressocialização do indivíduo possa ser de fato aplicada. Então você consegue tudo isso através da vivência, né? Na vivência é possível observar de forma inconsciente no apenado se este preenche os requisitos mínimos de sociabilidade consequentes de conduta que possibilite sua contratação e ressocialização. Eu adicionaria aqui para o cargo que você precisa, que você tem a oferecer, tá? Então aqui está a chave de tudo, né? A vivência nada é do que? A observação do preso, vamos voltar aqui, numa situação prática, né? Numa situação prática. Você observa o preso através de um ponto de vista prático, né? Por exemplo, você pode colocar ele fazer um teste na organização, né? A lei permite, inclusive, que você mantenha esse apenado do regime semiaberto durante o dia todo, de forma graciosa, né? Você não precisa pagar nada para ele fazer um teste. É um teste como você faz para qualquer indivíduo na organização. Ele vai passar ali as 8 horas trabalhando, né? Normalmente numa sessão, né? E é indicado que você preferencialmente coloque ele na sessão para a qual ele será destinado, e você vai passar ali o dia com ele, observando as atitudes dele. Então, a empresa oferece o transporte e oferece a alimentação. Isso daí é um direito do preso, tá? Então, isso a empresa oferece. Então, como que você consegue fazer essa vivência? Você vai observar ele no cotidiano da execução das tarefas dele, né? Através, geralmente, do supervisor, que vai fazer uma análise detalhada da apresentação do trabalho do indivíduo, né? E você também pode, enquanto gestor de RH, enquanto selecionador, permanecer por algum tempo na sessão observando o comportamento desse apenado ou desse ex-preso, ex-detento, tá? Então, através da observação, você consegue observar essas características que nós vemos aqui, ó. São características humanas, né? Aptidões, características emocionais, psicológicas, opções sexuais pelos trejeitos que o indivíduo apresenta durante a prática da execução do trabalho e pelas suas atitudes. Você consegue observar fatos como esse, tá?
vícios, valores positivos e negativos, né? Então você tem como estudar o indivíduo de forma holística, né? Como ele é a partir da vivência, da convivência com ele dentro de 8 horas de trabalho, né? E em casos excepcionais podem ser pedidos à administração do presídio que seja deferida via juiz, né? Do juiz de execuções penais, a liberação desse preso para que ele fique mais um dia. Você pode ficar até 2, 3 dias, você pode ficar com um preso numa vivência, desde que você ofereça o transporte e alimentação, como eu já falei, tá bom? Depois vem as dinâmicas de grupo, gente, tá? Que todo mundo conhece muito bem e sabe como é interessante esse tipo de técnica para recrutamento e seleção de indivíduos, né? Seleção, na verdade, né? Recrutamento a gente faz via currículo, no caso do preso, você faz via ficha pregressa dele dentro do presídio e antes de entrar no presídio. Então, antes de entrar no presídio, muitas vezes um preso trabalhou lá fora, na rua. Ele cometeu algum crime, mas ele trabalhava, tinha carteira assinada, registrada. Então, ele tinha uma profissão, muitas vezes, antes de entrar no presídio. Então, você tem que considerar o currículo dele, pessoal dele, antes dele entrar no presídio, o comportamento dele dentro do presídio e fora do presídio. Então, é uma visão holística mesmo que você precisa fazer. É uma seleção holística, né? Não é uma seleção por competência, né? Porque muitas vezes o cargo que você tem na empresa não condiz com a competência que o indivíduo tem, mas ele tem competências que podem vir a ser desenvolvidas. Então é em cima dessas competências que o gestor vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá, dinâmica de grupo. É o tipo de seleção que se dá através de análise de determinada atividade lúdica, pedagógica, realizada em local específico e, no caso, em tela, dos egressos do sistema carcerário, né? Longe dos ambientes prisionais. Isso é extremamente importante no caso das dinâmicas de grupo, tá, gente? A dinâmica de grupo, eu diria, e as vivências não tem como ser em outro local que senão no ambiente organizacional. A vivência, em alguns casos, quando a organização ela se encontra instalada dentro do presídio, nesse caso é possível você fazer a vivência ali dentro do presídio, né? Já a dinâmica de grupo não, é necessariamente obrigado fazer a dinâmica de grupo em local externo, tá bom? Sempre que possível, nesse caso da dinâmica de grupo externa, com o apoio de escolta, né? Sempre que necessária e que deve ser solicitada ao juiz de execuções penais previamente. Por quê? As dinâmicas de grupos têm que ser escoltadas? Porque às vezes o indivíduo aproveita a oportunidade de uma oferta de trabalho para fugir. Então a empresa é responsável pela manutenção daquele preso a partir do momento que ele entra dentro dos átrios da sua organização. Então ele passa a ser naquele momento uma responsabilidade da empresa. Então sempre que for necessário, né, dependendo da atividade a ser desenvolvida, é necessário que se peça ao juiz de execuções penais o auxílio de escolta policial, tá bom? Esta modalidade de seleção é muito interessante, pois possibilita a seleção de ex-apenados, através de gincanas associadas a práticas esportivas, de esportes de contato, tal como futebol, basquete, handebol, dentre outras modalidades esportivas. Também através de situações problemas onde podem ser melhor avaliadas características tais como liderança, espírito de equipe e organização, principalmente o ponto mais importante na seleção desses indivíduos, que é o nível de agressividade. É extremamente importante isso, tá? Ou não usada pelo preso na prática da dinâmica. Então essas, no meu ponto de vista, são as melhores formas, as melhores técnicas de abordagem no processo de seleção de um apenado ou de um egresso do sistema carcerário, tá bom? Então vamos assistir um vídeo agora, rapidamente, e vocês vão ver aí que sim, que vale a pena você dar uma oportunidade a um preso. Muitas vezes o preso está ali por alguma coisa que ele cometeu, mas ele pode ser ressocializado através do trabalho, né? Como já foi muito falado hoje, né? E principalmente nessa segunda aula. Então nesses 3 vídeos aqui que vocês vão ver aqui agora, vocês vão ver que há sim presos dispostos a mudarem de vida, dispostos a abraçarem uma oportunidade desde que essas oportunidades existam. E essas oportunidades vêm de onde? Das organizações. Então vejamos então aí esse vídeo e vocês vão entender melhor. Neste galpão de confecção industrial, o ritmo de trabalho dos reeducandos do complexo prisional é puxado. Diariamente, aqui são produzidas 4.000 peças de roupa.
Jaqueline opera as máquinas de bordados. Trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ela está presa há quase 3 anos. Quando chegou na penitenciária, não sabia nada do ofício. Com o tempo, se tornou uma das melhores funcionárias. A aula não é muito legal ficar lá. A gente fica lá na aula, não tem o que ocupar. Você só fica deitado vendo televisão, às vezes numa rodinha, onde não tem muito proveito. Porque aqui eu falo pro senhor, aqui é o lugar que o povo fala faculdade. Aqui é a faculdade o quê? Você aperfeiçoa no crime ou você aqui, nesse tempo que você está aqui, você decide que não compensa, que não é isso que você quer para sua vida. E o serviço, a oportunidade que a gente tem de trabalhar, ajuda a gente mais ainda a agarrar essa oportunidade. Porque uma hora essas portas vão abrir, o que eu fiz passou, ficou no passado, e a Jaqueline Bárbara agora vai ter uma nova história daqui para frente quando abrir essas portas, porque eu estou tendo oportunidade aqui. Este outro reeducando também preferiu o trabalho a ficar à toa dentro de uma cela. Cumpre pena em regime fechado há quase 8 anos e hoje é instrutor de tecelagem. Tem orgulho de mostrar os tapetes fabricados pela equipe. É paciencioso, é um trabalho que você tem que ter um certo grau de paciência, porque ele é detalhes. Se você não tiver um pouco de paciência, não for detalhista, você acaba não fazendo um produto que preste. Além da confecção, aqui os presos podem atuar em diversas áreas, como serralheria, onde fabricam portas e beliches para penitenciárias, e na recuperação de orelhões, que são distribuídos para todo o Brasil. Eles recebem até um salário mínimo e têm um dia de redução na pena a cada 3 dias trabalhados. Atualmente, cerca de 500 reeducandos trabalham aqui no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia. Goiás tem hoje aproximadamente 22 mil presidiários, mas a oferta de trabalho não é para todos. Apenas 20% da população carcerária exercem algum tipo de atividade profissional, dentro ou fora das cadeias. O superintendente de Reintegração Social e Cidadania admite que esse número ainda é pequeno, mas está buscando novas parcerias público-privadas para ampliar as vagas. 11 processos estão em andamento para atender os reeducandos do regime aberto, semiaberto e fechado. Nós estamos fazendo parcerias não só com empresas privadas, que são as parcerias público-privadas, mas também nós fazemos parcerias com próprios órgãos do Estado, igual a GETOP, igual o Tribunal de Justiça, o DETRAN agora também está fazendo, a AMA também. Nós vamos, só para você ter uma ideia, nós estamos com um projeto junto à AMA, com o doutor Gilberto Neto, que é também com o Ministério Público, através da 25ª Promotoria e o Ministério Público do Trabalho, para colocar, para adquirir, através do Ministério Público do Trabalho, um maquinário para colocar esse maquinário aqui dentro, para fabricar sacos de lixo, entendeu? Para suprir a demanda da Prefeitura de Goiânia. Segundo o superintendente, 70% dos reeducandos que trabalham não voltam ao mundo do crime, e por isso convênios como estes são muito importantes. A população, às vezes, tem um certo estigma quanto ao encarcerado. De que forma? Que o encarcerado, ele tem que ficar preso. Sim, ele tem que cumprir a sua pena, mas ele cumprir a sua pena de maneira diferente. A encarregada da confecção conta que há detentos muito competentes e preparados para atuar em empresas quando saírem da cadeia. Sim, alguns sim, porque a gente percebe a mudança em alguns. Eu não falo todos porque nós somos seres humanos, né? Nem todos nós queremos uma mudança, né? Mas alguns, com certeza eu contrataria se eu tivesse uma empresa lá fora. Ali estão muitas histórias de quem causou dor e sofrimento à sociedade, mas depois de acertar as contas com a justiça, muitos querem recomeçar. Vilmundino está perto de deixar o presídio e Jaqueline deve sair no final de 2019. Os dois sonham em construir uma nova vida lá fora. Eles sonham com uma segunda chance. Estes móveis chamam a atenção pela beleza, atraem compradores pela qualidade. O que muita gente não sabe é que por trás deles há o trabalho de detentos. O pensamento era redução de custo. A gente não pode falar que nada diferente disso. No segundo momento veio essa ideia da responsabilidade social. Então aí a gente juntou as duas ideias, ou seja, a necessidade de redução de custo com a necessidade de preparar um preso para a saída dele. Há cerca de 10 anos, a fábrica de móveis tem parceria com o presídio de Vespasiano. Atualmente, 10 presos trabalham na oficina. Eles recebem as peças em alumínio e fazem a cobertura e o acabamento.
Apenas o que depende de ferramenta cortante não é feito no presídio. Mesmo assim, para eles, a experiência é gratificante. Ellerson cumpre 9 anos de prisão por tráfico. Que é a oportunidade que a gente está tendo, né, de aprender também a trabalhar, né? Que lá fora a gente era meio descabeceado. Aí a cadeia dessa oportunidade e a gente agarra ela. Na APAC em Alfenas, parte dos detentos trabalha em uma fábrica de ração. Uma mão de obra que eles não estavam encontrando fora. E então foi uma mão de obra que eles acharam melhor e a gente está ensinando também eles vão sair daqui profissionalizados. Quem trabalha recebe 3/4 do salário mínimo depositados em uma conta judicial, que pode ser movimentada pela família. Além disso, tem pena reduzida. A cada 3 dias trabalhados, o preso tem 1 dia a menos para cumprir. As empresas que contratam detentos não precisam pagar 13º, férias ou FGTS. A mão de obra chega a ser 50% mais barata em alguns casos. Para muitos, é a esperança de uma vida melhor ao sair da cadeia. Entrei na oficina aí, se Deus abençoar, vou continuar. Quando sair, já é uma carta, né, que a gente pode pedir, né, requerer na empresa aí. Na teoria parece simples, mas na prática a realidade é diferente. O presídio de Vespasiano, por exemplo, tem aproximadamente 350 detentos. Cerca de 30 deles trabalham em serviços internos, como faxina ou externos. Em 10 anos de parceria, mais de 400 presos trabalharam fabricando móveis, mas nenhum teve a carteira assinada ao sair da prisão. Em alguns casos, a empresa optou por contratar a mão de obra de ex-detentos de forma terceirizada. O Estado ele tinha que permitir efetivamente educação dentro do sistema prisional e depois disso, com a sua saída, com o cumprimento de pena, ele saindo para ele ser absorvido no mercado de trabalho, e o Estado, nesse momento, ele também deveria dar uma ajuda, um auxílio, até que efetivamente esse egresso seja reinserido na sociedade, se torne útil para essa sociedade. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, uma pesquisa realizada entre 2014 e 2015 revelou que de 60.765 presos do Estado, cerca de 14 mil trabalhavam, ou seja, 23% da população carcerária de Minas Gerais. Dados do Ministério Público Estadual no mesmo período mostraram que de 53 projetos de trabalho disponíveis nas cadeias, apenas 4 preparam o preso para o mercado. 72% dos presos trabalham com artesanato ou limpeza e conservação das unidades. Diante desse quadro, Messias tem um sentimento diferente. Essa oportunidade que eu ganhei, eu não vou perder ela nunca. Ela pode passar uma vez só na minha vida, entendeu? E eu peguei de braço aberto mesmo, não perco não. Messias foi preso por roubo de carga. Durante a prisão foi condenado por tráfico de drogas. Apenas superou os 26 anos de cadeia. Mas ele conseguiu reduzir para 13 anos e 8 meses. Durante a reforma do Mineirão para a Copa do Mundo, foi um dos 48 detentos que trabalharam na obra. Eu chegava aqui, trabalhava com martelete, marreta, quebrando, concreto. E os outros presos, que isso, você está trabalhando demais. Não, vou trabalhar, porque quando eu sair daqui, eu tenho uma vaga aqui garantida. E o esforço foi reconhecido. Após a obra, Messias foi convidado para trabalhar no estádio. Prestou serviço para a Minas Arena por 1 ano e tem carteira assinada há 3 anos e 8 meses. Ele é o responsável pelo gramado. A tornozeleira o lembra que ainda faltam 8 meses de pena para cumprir. Pouco tempo para quem conseguiu ser uma exceção do sistema. Preso, assim que cumpre a pena, que se torna, que nós chamamos de egresso, ele tem essa característica, e o que nós observamos é que isso se torna uma pena perpétua. Então muitos não querem empregar essas pessoas. A Prefeitura de Varginha e o Presídio da cidade de Varginha firmaram um convênio para que detentos com bom comportamento trabalhem na limpeza de ruas e de prédios públicos. O trabalho já começou a ser feito e o preso que prestar o serviço vai receber salário. Olha, posso falar uma coisa para o presídio de Varginha? Posso falar uma coisa para esses presos? E posso falar uma coisa para a Prefeitura de Varginha?
Palmas para essa iniciativa. Porque se eles tiverem bons comportamentos, é isso mesmo. Trabalhar, ressocializar, voltar para as ruas, ficar bem na fita, parar de estar no mundo do crime. É isso que tem que ser feito, isso tem que ser um exemplo a ser seguido em todos os presídios do Brasil. Porque fica lá à toa dentro do presídio, aí sabe como é que eu te estava vendo? Cabeça vazia, oficina do diabo. Parabéns, doutor Wilson Hoffmann, senhor prefeito Antônio Silva, por ter firmado essa parceria para que essas pessoas possam voltar a ter um pouco de dignidade. Vamos ver a reportagem com a Letícia Reis. Balança aí. O convênio entre a Prefeitura e o Presídio de Varginha foi firmado em uma solenidade na manhã de hoje na Secretaria da Fazenda. 15 presos vão trabalhar fazendo a limpeza de ruas e manutenção de prédios públicos. Os selecionados são detentos do regime fechado. Estamos disponibilizando num projeto piloto e único no Brasil, que é o aproveitamento da mão de obra do reeducando que encontra-se no regime fechado. Essa é aí que está a grande diferença. O projeto do Dr. Wilson, que vai ao encontro das aspirações do município, é ampliar o número desses detentos, que começam com 15, dentro de alguns dias. Comprovada a eficiência desse trabalho, deverá dobrar o número para 30 e chegar finalmente a 60 detentos, 60 reeducandos trabalhando na nossa cidade. O tipo de crime não é levado em consideração na hora da seleção do detento. A avaliação é feita com base no histórico do comportamento da pessoa desde o dia em que entrou no presídio. Atualmente, 90 deles se encaixam no perfil de bom comportamento. Aliás, este quesito é importante porque os detentos não serão monitorados enquanto estiverem nas ruas. Nós temos que acreditar que eles, em liberdade, não mais retornarão à criminalidade. Os 15 presos trabalharão de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Durante a jornada, eles deverão estar uniformizados. A rotina será de acordo com o planejamento diário da Prefeitura. Pelo trabalho, cada detento vai receber 3/4 de um salário mínimo, que será depositado em um cartão chamado Trabalhando a Cidadania. A outra parte do pagamento será destinada à SEAP. Um dos presos escolhidos para o projeto é Jean Felipe Teodoro, de 24 anos. Ele foi preso em 2015 após roubar 2 pessoas na saída de uma casa noturna. O rapaz já cumpriu 1/6 da pena e acredita que a oportunidade de trabalhar fora do presídio pode significar um recomeço. É uma nova chance, né, de nós entregar a sociedade novamente. As pessoas nos olham de outra forma, mas não isso que elas veem em nós. E o que eu tenho é agradecer a todos que deram oportunidade a nós, que nós vamos mostrar a diferença, o nosso melhor, né? O seu lucro está on no iFood. Bom, é isso, né, gente? Aqui a gente falou bastante, essa aula foi bastante alongada, 1h30 mais ou menos de aula já, né? Mas eu acredito que foi bastante proveitosa, né? Deu para vocês terem uma boa ideia aí com relação à questão do negro apenado, do negro que restaura vidas e do preso, do trabalho, da importância do trabalho do preso, né? Nós gostaríamos de contar com vocês para a nossa próxima e última aula, tá bom? E onde nós vamos falar a respeito da questão da inclusão social do deficiente físico nas organizações. Só lembrando que nós já temos aí um trabalho relacionado à contratação de deficientes físicos, né? Também numa série de 3 videoaulas também, onde a gente dissertou de forma mais profunda, né, cada tipo de deficiência física, né? Então, essa próxima aula que nós vamos ter agora, nesse segmento da inclusão social dentro das organizações, é mais que uma pincelada acerca daquilo que já foi falado, tá? Mas é importante que vocês assistam essa pincelada, porque vocês vão entender um pouco, porque o deficiente físico, ele pode ser muito útil para as organizações, tá bom? Extremamente úteis, especialmente quando eles possuem uma bagagem acadêmica ou são aptos a serem desenvolvidas essas capacidades, tá bom? Mas nós vamos ficando por aqui, agradecemos a você aí pela sua audiência, pela sua paciência, tá bom? E contamos com você para a próxima aula, como falei. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtam esse vídeo, ative o sininho de notificações
para que vocês possam receber os próximos vídeos do nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!